Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria e que a força do Espírito Santo esteja no coração de vocês. Eu sou o diácono Wilson Carvalho, da paróquia de Santa Cecília, e esse é o nosso Santo do Dia. Hoje, dia 13 de junho, a igreja faz memória a Santo Antônio, também chamado de Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio é um dos santos mais populares e mais queridos do Brasil, não só do Brasil, mas de toda a igreja. Dificilmente você entrará numa paróquia onde não tenha mesmo uma imagem pequena de Santo Antônio em algum lugar. Santo Antônio é conhecido como santo dos pobres, santo casamenteiro, martelo dos hereges, santo das coisas perdidas, um santo muito invocado, muito querido. Eu mesmo tenho uma predileção muito especial por Santo Antônio. Vamos conhecer um pouquinho a história dele, Tem até um testemunho pessoal para dar em relação a ele. Santo Antônio foi batizado como Fernando Bulhões. Ele nasceu em 1195 em Lisboa. Eu tive a chance de visitar lá a casa dele, onde ele nasceu, ficar no subsolo de uma igreja. Desde muito cedo despertou o desejo da vida religiosa. Aos 15 anos ele entrou no convento da Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, em Lisboa, uma ordem que se preparava muito a pessoa para o estudo. Ele ficou bastante tempo estudando, mas a proximidade da família, dos amigos, como era Lisboa, ele mesmo pediu para ser transferido para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, onde passou 9 anos estudando filosofia, teologia, e acabou ordenando-se padre lá. Estava tudo indo bem. Ele seria mais um ilustre desconhecido, um frei inteligente, mas desconhecido, se não fosse o acontecimento de algo importante. Esse mosteiro teve a visita de 5 frades franciscanos que queriam evangelizar em Marrocos, sabendo que lá era um território muçulmano e que muito provavelmente seriam mártires. Santo Antônio conversou com eles, ficou muito impressionado com o testemunho deles. Eles foram e um tempo depois os corpos foram trazidos a Portugal, até o convento onde eles foram sepultados. Isso mexeu muito com Santo Antônio, fez com que ele questionasse a escolha dele. Então ele resolve ser franciscano também. Vai pedir licença ao seu superior, que não gostou muito da ideia, queria Santo Antônio ali, mas em 1220 ele entra para a ordem dos franciscanos com a condição de seguir o caminho daqueles mártires. E é dada essa condição, tanto que em 1220, ele então vai até Marrocos, o caminho de Marrocos, mas o Senhor tinha outros planos para Santo Antônio. Acontecem muitas tribulações na viagem e ele fica muito doente a ponto de ter que regressar a Coimbra. Só que por um problema sério, ou seja, teve tempestades, alguma coisa que tira o navio da rota e faz com que Santo Antônio desembarque na Itália, mais especificamente em Sicília. Chegando lá, ele chega a participar de um capítulo da ordem, uma reunião assim que reúne vários franciscanos do mundo todo, onde estava Francisco. Mas ele era uma pessoa humilde, ele não aparece muito, ele fica ali quietinho, sem aparecer, na verdade, sem despertar muita atenção. Depois ele é mandado para um pequeno oratório, onde ele fica escondido, praticamente ali passa desconhecido. Se não fosse um outro evento, em Forli, ele acaba substituindo um pregador. E ali sim, ninguém queria pregar, ele foi empurrado. As pessoas então conhecem Santo Antônio Pregador, um homem que assombrou a todos, inclusive o seu superior, com o conhecimento que tinha. Descoberto, passou a ser usado em pregação, E aí ele foi então para pregar na Itália, especialmente contra os hereges que dominavam a região. Era um pregador extraordinário, levou à conversão de muitas pessoas e impediu que algumas heresias se expandissem, daí ele ser chamado de martelo dos hereges. Certa vez tem uma história que se conta dele, de que ele foi pregar, os hereges não deixaram ele pregar, ele então virou para o mar e pregou para os peixes, que colocaram as cabecinhas do lado de fora, e esse milagre foi assistido por muita gente, que deixou a todos envergonhados, inclusive alguns hereges se converteram. Chegou a pregar também na França, no convento Limoges, espalhou a sua mensagem por vários lugares. Há muitos milagres associados a Santo Antônio, tantos que a gente não sabe o que é de fato oficial, o que é a tradição, mas alguns são mega conhecidos. Por exemplo, o milagre da mula, onde havia uma pessoa na Itália que não aceitava que Jesus estivesse presente na Eucaristia,
e fez uma aposta: olha, se você fizer a minha mula se ajoelhar diante da Eucaristia, eu me converto. Aí e ele deixou então a mula sem comida e tal. No dia lá da Eucaristia, ele pegou um feno que a mula mais gostava, deixou o próximo ali, mas quando o Santo Antônio se aproximou com a Eucaristia, a mula então dobrou-se, né? Ou seja, né, as suas patas, né, se curvando diante da Eucaristia, deixando a todos literalmente embasbacados, e a conversão daquela pessoa, né? Tem outro milagre também. Por que ele é chamado de santo casamenteiro? Porque ele ajudou a muitas damas da época, que para casar tinha que ter o dote. E ele era contra isso. Então ele ajudou algumas pessoas mais pobres, né, a conseguirem esse dote para se casar. E conta ainda uma história mais recente, que uma pessoa pediu muita intercessão de Santo Antônio, mas não tinha esse dote. Então havia alguém que tinha feito uma promessa a Santo Antônio de pagar 400 moedas. Ele então apareceu a ela dando-lhe um bilhete para que ele fosse até aquele comerciante que fez uma promessa a ela, dizendo o seguinte: ora, vá até ele, bota esse bilhete na balança e ele tem que te pagar em moedas o peso desse bilhete. Quando ela chegou e contou ao comerciante, ele falou: vai ser mole, 2 moedinhas aqui, esse bilhete vai pesar, né? Só que ele botou o bilhete de um lado, foi botando moeda, chegou a 400 moedas e ela lembrou, depois ela contou quem mandou ela ali, e ele lembrou então da história de Santo Antônio, né? Que ele tinha prometido 400 moedas e foi pago desta maneira, né? Há muitas tradições de Santo Antônio. Ele é o primeiro santo das festas juninas e muito associado a casamenteiro, né? Aquela música super conhecida, né? Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse o matrimônio. São João disse que não, São João disse que não, isso é lá com Santo Antônio.